As HQs nos trouxeram histórias que marcaram a sua e a minha vida. Mas você sabe a história das HQs? Histórias em quadrinhos, ou HQs, é um texto de linguagem mista no qual predomina o uso da linguagem visual como recurso narrativo. Além disso, esse gênero define-se por sua estrutura em pequenos quadros que, por vezes, são de mesmo tamanho e ordem, e, em outros casos, de diferentes tamanhos ou abertos, nos quais as imagens e possíveis falas expressam-se em uma relação de tempo-espaço no texto. Comumente é conhecida ou como gênero lúdico, voltado principalmente ao público infantil, ou como as famosas histórias de super-heróis que, pelo grande sucesso que tiveram e ainda tem no grande público, confundem-se com o gênero. Entretanto, existem diversos temas, estéticas, linguagens e universos trabalhados por histórias de quadrinhos e que nem sempre são reconhecidos, como as adaptações de textos literários, os quadrinhos de cunho mais filosófico e etc. Existem diversos tipos de quadrinhos com estéticas e histórias próprias, como os de terror, romance, ficção científica, os que fazem releituras de outros textos, os de gênero crime policial, infantil, juvenil, os filosóficos, históricos e etc. Qualquer escritor pode utilizar-se do quadrinho como recurso de expressão. Basta encontrar a estética e os personagens mais adequados para os efeitos que se deseja criar. Os quadrinhos, por sua predominância textual na imagem, retratam os movimentos e o passar do tempo por meio da sequencialidade de imagens que representam momentos estáticos, mas que, vistos em relação aos outros quadrinhos, contam uma história. Existem muitas HQs que só utilizam a linguagem visual e exploram as aproximações e os distanciamentos, as perspectivas, os exageros, as cores e outros elementos para representar ou expressar comportamentos que são compreendidos pelo leitor. As histórias em quadrinhos, também chamadas de HQs, surgiram no final do século XIX. Tem sua origem nas histórias ilustradas, em que imagem e texto dividiam espaço em livros e jornais. Alguns estudiosos afirmam que The Yellow Kid pode ser considerada a primeira história com o formato que conhecemos hoje. Foi criada em 1896 por Richard Outcault, que incluiu os balões de fala dos personagens. Quando surgiram, os quadrinhos eram de humor e por isso receberam o nome de comics, e são chamados assim até hoje nos Estados Unidos. No início do século XX, as HQs estampavam jornais com charges políticas e já tinham personagens fixos, como o próprio Yellow Kid. Nas décadas de 1920 e 1930, surgiram personagens como Gato Félix, de Pat Sullivan, Tintin, de Hergé, Mickey Mouse e Pat Donald, de Walt Disney, Batman, de Bob Kane, Superman, de Jerry Siegel e Joe Shuster. Os anos 1930 são considerados a era de ouro das histórias em quadrinhos. Foi nessa década que surgiram os comic books, os gibis que conhecemos hoje. Livros que traziam histórias completas. Super-Homem é considerado o personagem que marca o início da Era de Ouro. Depois dele, diversas histórias de ficção científica, aventura e fantasia foram criadas. História em quadrinhos é um gênero textual que tem características diferentes de outros tipos de texto,
por utilizar principalmente a imagem para narrar a história ao leitor. É uma arte sequencial em que os desenhos dispostos nos quadrinhos dão informações para que o leitor compreenda a mensagem. Por essa razão é que as HQs são tão populares e atingem crianças em idade pré-escolar, já que a leitura da palavra não é o único recurso para que o leitor entre em contato com o texto. Algumas histórias, inclusive, não utilizam em nenhum momento a linguagem verbal, fato que exige do leitor, da imagem, atenção aos detalhes dos desenhos, como expressão facial das personagens. No Brasil, as histórias em quadrinhos se popularizaram na década de 1930. Existiam duas revistas que traziam HQs completas do Super-Homem, The Spirit e Tocha Humana, a Globo Juvenil e a Gibi. A segunda ficou tão famosa e faz tanto sucesso que no Brasil qualquer revista de quadrinhos passou a ser chamada de Gibi. E é assim até hoje. Um dos maiores nomes do quadrinho brasileiro é o Maurício de Souza. Em 1959 criou histórias de um cachorro, Bidu, e seu dono, Franjinha. O jornal A Folha de São Paulo publicava suas tirinhas e depois ele criou outros personagens que fariam sucesso. A Mônica, Cascão, Magali, Cebolinha e Chico Bento ganharam suas próprias revistas em quadrinho entre 1970 e 72. Nas décadas de 80 e 90 surgiram grandes nomes dos quadrinhos. Lourenço Mutarelli criava quadrinhos underground, histórias baseadas em pessoas que conhecia e que traziam temas como solidão e morte. Em 1999 lançou O Dobro de 5, o primeiro quadrinho de uma trilogia sobre um detetive chamado Diomedes. Ângeli, Glauco e Laerte também são grandes quadrinistas brasileiros. Juntos criaram a HQ Los Três Amigos, na qual eram bandidos, bandoleiros, baderneiros e matadores. Cada um também tem uma grande produção individual. Angélica tem personagens como Rê Bardosa e Luke e Tantra. Glauco tem em sua lista Geraldão e Casal Neura. Já Laerte criou entre todos seus personagens Piratas do Tietê e Hugo. Hoje, artistas da nova geração dos quadrinhos fazem sucesso e atingem cada vez mais públicos. Com a internet e as redes sociais, os artistas conseguem publicar e divulgar suas HQs, desenhos e tirinhas para um número considerável de pessoas. Artistas como Fábio Mon e Gabriel Bá, Rafael Coutinho, Rafael Grampá, Marcelo Magno Costa são nomes importantes dos quadrinhos atuais. No Brasil, o mercado dos quadrinhos está crescendo e ganhando cada vez mais espaço. Não que seja assim fácil viver só da produção e venda de HQs, mas está passando a existir um reconhecimento maior dos artistas e de suas obras. Então é isso, gente. Gostaram da história das HQs? Legal trazer isso, né? Porque muitas, é o que eu falei lá no início, né? As HQs nos trazem histórias tão magníficas, tão bonitas, mas muitas vezes a gente não conhece a história da própria HQ, a origem, suas características. Então é muito importante, eu achei muito legal trazer esse tema para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal aí, se ainda não é inscrito. Deixe seu like, compartilhe o vídeo para ajudar a gente a crescer a cada dia mais, tá bom? Então é isso e até o próximo vídeo.